é o Evangelho segundo Jesus, o Cristo, Cordeiro eterno imolado antes da fundação do mundo, o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Hoje, Mateus, capítulo 24, eu vou ler do verso 3 em diante. É Jesus com os seus discípulos no Monte das Oliveiras, há 2000 anos atrás, olhando para a cidade de Jerusalém, que era completamente diferente do que ela é hoje. E hoje ela continua maravilhosa, misturando o passado com o presente. Mas naquele tempo era o que era. Conforme a era, então era. Lá estava ele com os seus discípulos. E os discípulos tinham estado fazendo elogios à arquitetura da cidade, as construções do templo, que não paravam de serem acrescentadas, de modo que houvesse sempre algo novo acontecendo no templo, alguma nova glória sendo proposta. E Jesus já tinha vindo a eles e instigado-os, vendo-os naquele estado de estupefação com o templo glorioso, o segundo templo construído por Herodes o Grande, e os espetou, dizendo: não vedes tudo isto? Tudo isso aqui? Estão vendo? Em verdade eu vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E aí se retirou do templo, desceu, atravessou o ribeiro de Cedron, penetrou no Horto das Oliveiras, foi subindo a montanha para um lugar mais alto, onde ele assentou-se e ficou olhando para aquela cidade com histórias e histórias milenares, desde tempos impensáveis e até míticos, como Melquisedeque, rei de Salém e Jerusalém, cidade da paz. De modo que ali há um acumulado de histórias, de zeitgeists, de eras, de anos, até de aeões. E Jesus senta, fica olhando, só Deus literalmente sabe o que se passava na mente de Deus em Cristo, quando se aproximaram dele os discípulos, e bem no particular, como discípulos que sempre acham que existe uma revelação nova e especial para eles, diferentemente daquela que é para todo o povo. Então, bem em particular, lhe pediram: conta aqui pra gente, disseram, quando sucederão essas coisas? Fala para nós, na nossa intimidade. Já que tu não queres falar para todo mundo, conta só pra gente, só para nós. Como é que isso vai ser? Quais são os sinais? Como é que se vai suceder? Quais são as cronologias escatológicas? Conta para nós, conta para nós. É um particular, é em off. É uma revelação pessoal, só para nós. E também nos diz que sinal haverá da tua vinda mesmo. O que é?
quando a gente vir aquilo acontecendo, o que será isso? Diz para a gente poder dizer, chegou a hora. Fala para a gente. Só para nós. Qual é o sinal contundente da tua vinda? E de que esse aeon terminou. E que vai começar um novo tempo. Conta só pra gente. E então Jesus respondeu. Respondeu. A resposta tem que estar aqui. As perguntas são essas. Primeira, quando haverá a sucessão dessas coisas e qual é o sinal dos sinais que determine a proximidade da tua vinda, já que ninguém pode afirmá-la em dia nenhum, porque tu tens dito que vens como um ladrão de noite. Mas nos dá esses marcos referenciais. E Jesus lhes respondeu. Primeira resposta é cuidado com o engano. Esse assunto vai ser o assunto que mais vai gerar mentira e engano na história. Porque trata-se de uma esperança latente em todos os homens. Que venha uma governança dos céus para a terra. Que a justiça venha para todos. Todos os pobres querem algo assim. Só não os ricos, porque senão teria que haver equanimidade e eles não gostariam de dividir nada com ninguém. Mas os pobres sonham com esse dia. Respiram, almejam esse dia. E os sofridos, os angustiados, os enviuvados, os enlutados, os desesperados, os suicidas, todos os aflitos e angustiados, toda vez que buscam algum ar e só acham vazio, na sua agonia eles almejam que venha e lhes visite algo do céu ao coração e que os salve daquela agonia para além da razão, para além de toda chance de descrição. Então, por causa disso é fácil enganar. As pessoas já estão almejantes. Por isso Jesus começa dizendo, olha, o primeiro sinal é a multiplicação do engano para todo lado. São histórias e histórias, versões e versões, Jesuses e Jesuses, Cristos e Cristos para todos os lados. Vede que ninguém vos engane, ninguém. Não basta não ter sido enganado pela maioria. Tem que não ter sido enganado por ninguém. Por quê? Porque virão muitos em meu nome, dizendo, Jesus me enviou. Eu sou Jesus para você. E eu trago uma renovação de aliança, eu trago uma renovação da visão, eu trago um olhar dos últimos dias, eu trago uma nova e mais precisa profecia que Jesus mesmo me deu para este tempo, para esta hora. Virão muitos assim, muitos. E virão aqueles também que se oferecerão como Cristos, e as pessoas os terão como seus deuses na terra.
O que eles mandarem, elas obedecerão, mesmo que seja contra o meu ensino, está dizendo Jesus. Então a primeira coisa é a proliferação dos Cristos, dos Jesuses e dos que vêm em meu nome, pervertendo o meu ensino, a minha palavra, o meu espírito, pervertendo quem eu sou, me endiabrando aos sentidos de todos, ou acrescentando a mim o que eu nunca ofereci, para me tornar objeto de venda, um produto mercantilizado para que se conquiste e se domine a alma de muitos. Vede que ninguém vos engane, porque vai ser uma enxurrada de gente dizendo coisas estranhas a meu respeito, desenhando e construindo Jesuses e Cristos perversos, e enganarão a muitos, muitos, muitos. Se deixarão enganar por essas versões pervertidas. E certamente também naquele tempo ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, mas não vos assusteis com isso, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Guerras e rumores de guerras não são o fim. Não são o fim. Porque muita água vai passar por debaixo da ponte. Chegará ao ponto de se levantarem com poder global, com um espectro planetário, nação contra nação. Um esfacelamento, provavelmente um crescimento xenófobo, nacionalista, porque é nação contra nação, etnia contra etnia, um mundo tribalizado, cheio de ódios, é tanto global quanto simultaneamente tribal, reino contra reino, alianças contra alianças, e haverá muito desequilíbrio. Por isso haverá fome, muita fome. E a natureza estará em contorções. Terremotos súbitos virão e aumentarão cada vez mais. Porém, isso aí ainda é como uma mulher quando começa a sentir dores de parto. Não é o fim. É só o princípiozinho das dores. Aqueles primeiros desconfortos da grávida, da história e da civilização, grávidos para parirem aquele que vem dos céus ao encontro da humanidade. Porém, isto é só o princípio das dores. Então, sereis muito atribulados, perseguidos. Quem tiver essa consciência vai ser sempre minoria. E alguns serão mortos. O fato é que sereis odiados em todos os lugares, em todas as nações, em todas as etnias. Quem viver essa consciência com esse espírito e não se deixar envolver pelos enganos, não aderir às multiplicidades da divulgação do engano, aonde quer que vão serão perseguidos, dando a entender que a informação sobre Jesus estaria espalhada pela terra. O Evangelho não. Mas
uma certa informação ou uma multidão de informações sobre Jesus, dadas por esses falsos cristos, falsos profetas, falsos pregadores, falsos apóstolos, falsos ministros de Cristo, estariam divulgados pela terra. Mas o Evangelho não, porque ele diz aos discípulos que querem ser discípulos: no entanto, em todos esses lugares, aonde quer que vocês cheguem, vocês serão perseguidos, atribulados, até mortos, muito, muito odiados em todos os lugares por causa do Evangelho. O Evangelho, do jeito que ele é, segundo eu ensino, diz o Senhor Jesus, é uma provocação, é contradição, é espada de dois gumes. Ou, como disse Paulo, é cheiro de vida para vida ou cheiro de morte para morte. Ninguém fica, todavia, indiferente à presença densa dessa gravidade cada vez maior do Evangelho como verdade no coração. Provoca muita gente, inclusive e provavelmente sobretudo aqueles que tiveram uma informação distorcida sobre Jesus e que ficam com uma dificuldade enorme em relação ao verdadeiro e puro e simples Evangelho, segundo Jesus, segundo o testemunho desses 4 evangelhos. Sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados por causa do meu nome. Nesse tempo do ódio entre os muitos, os irmãos, da manifestação de enganadores, de falsos profetas, de falsa pregação do Evangelho, de uso abundante e comercializado do nome de Jesus, nesse tempo, do contexto descrito, muitos hão de se escandalizar. Muitos que vejam isso vão descrer de tudo. Vão descrer de tudo. Vão se dizer ateus. Quem não ficar muito amargurado vai se declarar agnóstico, porque vai ser tanta porcaria acumulada, barreira montante, que vai se derramar de volta. E um dos resultados é esse. Quem for um pouquinho mais humano, um pouquinho mais sensível, mas não tiver, entretanto, raízes profundas de consciência na história, no Evangelho e, sobretudo, na esperança que vem da vida de fé com Jesus, quem não tiver essa raiz plantada na base da cruz, quem não tiver as suas raízes plantadas na tumba da ressurreição dos mortos, quem não tiver a sua raiz já plantada pela árvore da vida na Nova Jerusalém, em todas essas perspectivas dimensionais que não crescem para fora, mas sim para dentro de nós, quem não tiver se escandalizará. Se escandalizará, é natural. Mas também muitos ficarão tão desalmados que começarão a trair uns aos outros. Engano para lá, engano para cá, todo mundo enganando todo mundo dando volta em todo mundo. E haverá alguns que ficarão tão machucados que passarão a odiar mesmo. E na decisão ideológica ou teológica
ou religiosa para começarem a odiar. Quem quer que decida odiar, não importa em nome do que seja, ou em razão do que seja, ou supostamente justificado pelo que quer que seja, quem quer que comece a odiar se tornará mal. É inevitável. Ninguém decide odiar e no fim fica bem melhor, bom de coração. Quando um ser humano decide odiar, ele mesmo plantou, adubou, regou e fertilizou a natureza do ódio no seu coração, e isso vai expandir-se em treva dentro dele. Treva. Odiar é treva. E tudo aquilo que ao ódio se vincule é treva. De modo que muitos, nesse tempo, hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. E levantar-se-ão cada vez mais falsos profetas, anunciando novas escatologias, mobilizando multidões do ponto de vista religioso, político, ideológico, em nome das suas escatologias. Eles dirão coisas como: tem-se que construir um templo aqui neste lugar para que Jesus volte. Ou tem-se que fazer isto ou fazer aquilo para que Jesus seja obrigado a voltar. Virão muitos falsos profetas anunciando profecias, dizendo: chegou a hora, é agora. Alguns virão marcando décadas, ou ano, ou mês, ou até dia. E enganarão a muitos, como enganaram durante toda a história até o dia de hoje, e continuarão enganando, como estão enganando agora. De modo que a maior parte desses sinais que Jesus descreveu, descritos por Mateus, não são descrições de como o mundo estará, mas de como no mundo estarão aqueles que dizem que conhecem o nome dele, cercados de falsos profetas, de falsos cristos, de falsos evangelhos, sendo enganados, crescendo em engano. E aí, decepcionados, muito decepcionados, porque quanto mais desejem alguns deles ser sinceros diante de Deus e andar segundo o Evangelho, mais perseguidos são. Outros veem toda a cafajestada feita em nome de Deus e começam a odiar, se escandalizam, se tornam inimigos de toda e qualquer que seja a menção do nome de Jesus, se tornam anti-evangelho, não por causa do evangelho, mas por causa das suas falsificações. E sem referência de amor por nada, começam a trair, e todo aquele que trai desama, todo aquele que trai bota o pé no caminho do ódio. Por isso também passarão a odiar uns aos outros. Somos nós contra eles, eles contra nós em tudo. E não pararão de surgir mais falsos profetas, e milhões de outros mais serão enganados. E é nesse ambiente de engano espiritual, feito em nome de Jesus, em nome de Cristo, por todo o mundo, por toda a terra, em todas as nações, em todas as etnias, o que se terá é um Jesus endiabrado, é um Cristo satanizado pela manifestação da mentira, do engano e das multidões enganadas e aplaudindo e seguindo
fanáticas e apaixonadas, esses milhares de Jesuses elaborados, esculpidos no Tártaros, no inferno, da mente de gente que usa a gente, que manipula a gente, que quer ter seguidores, adoradores, que quer ter sua própria seita de obedientes, dispostos a qualquer coisa por eles, e que só se multiplicarão vendendo suas loucuras em grande profusão e enganando a muitos. E isso é que mais do que tudo fará a iniquidade se multiplicar. A iniquidade misturada ao ajuntamento solene, feito em nome de Deus, é a pior de todas elas. É a que tem o poder mais corruptor, é a que carrega o maior poder de desânimo amargurado, que nos leva ao ateísmo enraizado, machucado, com total perda de significado para amar, porque tudo não terá passado de engano, de discurso de mentira. Mentiras que se amontoaram por centenas e centenas de anos e que se derramam, produzindo essa devastação. Por causa da multiplicação desse engano, que vem desse desânimo em relação a Deus, a Cristo e ao amor, se esfriará o amor de quase todos. Muito pouca gente se mantém. A maioria vai ficando frouxa, vai se alargando. Quem menos piora fica frouxo. Perde a raiz. É como um dente que folgou, que não tem mais pegada, não tem mais a mordida, não tem mais a mastigação da realidade da verdade. É o que de menos ruim acontece. Na maioria dos casos, o que se instala foi o que eu tenho vindo descrevendo com Jesus até esse momento. Por causa disso, nesse ambiente dos muitos cristos, dos muitos profetas, vai se multiplicar como, em parte alguma, a iniquidade feita em nome de Deus. E a observação e a experiência disso fará o amor se esfriar de quase todos. Você sabe do que eu estou falando, você está vivo, está aí no meio do negócio. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Senhor, que sinal haverá da tua vinda? Para onde a gente deve olhar? Jesus disse: olhem para vocês mesmos. Porque o grande mal que vai gerar frieza do amor universal será feito em meu nome. Serão os muitos cristos e falsos profetas que enganarão aos muitos em meu nome. De modo que em meu nome, quem me seguir de fato será perseguido, será atribulado, será até morto. Será até morto. Querem saber qual é o sinal? Olhem para vocês mesmos. Quando vocês virem que, em nome da religião cristã, o Evangelho de Cristo é desprezado, abram o olho, porque a hora está chegando. Isso está entrando no estado de putrefação que denuncia a insuportabilidade dos tempos e das horas. Abram os olhos. Quando vocês virem uma multidão de enganadores, abram os olhos.
Quando vocês virem a multiplicação dos escandalizados e dos que passam a odiar, a trair, a enganar, e quanto mais o ódio cresça, mais falsos profetas e enganadores apareçam, abram os olhos. E quando vocês olharem em volta e virem o amor morrendo e a iniquidade crescendo, e só uns poucos mantidos quentes pelo ardor do amor de Deus, abram os olhos. E nessa hora, olhem bem para vocês mesmos e decidam perseverar, não importa o que aconteça, abram os olhos. Eu não darei sinais longe e fora de vocês mesmos, enxerguem-se e vocês saberão a hora em que eu estarei vindo. Quando vocês mesmos estiverem assim, podres e odiosos, estará chegando a hora. Mas não lhes interessa saber o tempo e a hora, porque quem se entrega a querer saber tempo e a hora faz parte do processo do engano de qualquer tempo e de qualquer hora. Vocês não procurarão por tempo ou hora, vocês olharão para si mesmos e perseverarão até o fim. Esse será salvo. O que interessa não é quando eu venho, o que interessa é que você esteja salvo. Mas se alguém quer ter algum sinal, ofereça-se para ser o sinal. Não escandalizando-se, odiando, traindo, perseguindo, mentindo, enganando, anunciando falsas profecias e falsos ensinos e falsos moveres. Não! Não. Mas se alguém quer ser parte do apressamento da volta de Jesus, então saibam, será pregado este evangelho, é Jesus indicando para ele mesmo, não é para uma Bíblia. Para nós hoje em dia é assim, será pregado este evangelho. Jesus não tinha um evangelho fora dele para indicar. Quando ele está falando para aqueles discípulos que pediram um particular, ele está dizendo, então será pregado este evangelho. Isso que vocês veem em mim, ouvem em mim, me assistem fazer, gestuar e realizar, encarnar. Esse é o evangelho sou eu sou o evangelho. É o que ensina Jesus. Então será pregado este, porque o mundo vai estar cheio de muitos cristos, de muitos falsos cristos, de muitas cruzes e de muitos crucifixos, e de muitas bandeiras, de muitas simbolizações. O nome Jesus, o nome cristianismo será planetário. Jesus nunca negou que não seria. Mas o evangelho, todavia, estaria oculto, justamente por causa do cristianismo e por causa da multidão dos Jesuses. Jesus nunca é conhecido. Mas se alguém quiser, de fato, almejando a minha volta, ser parte do processo escatológico, então pregue este evangelho do reino por todo o mundo. Esse evangelho que vocês veem em mim, preguem-no para testemunho em todas as nações e etnias e línguas da terra. E então virá o fim. É interessante que quando indagado sobre o fim, conquanto
ele depois vem a falar em grande tribulação, nação contra nação, no aumentativo, no superlativo beligerante das coisas e dos fenômenos, mas ele diz que, para quem tem essa pergunta num particular, quando será? A resposta é essa. Olhem para vocês mesmos, fiquem de olhos abertos, não para fora, mas para dentro. E aqui, porque o pior dessa hora vai acontecer em meu nome. Vai se espalhar para todo lado. E é o próprio cristianismo, na sua falsificação, na sua manifestação estelionatária, cheia do nome de Cristo sem Jesus, cheia do nome de Jesus sem o Cristo, cheia do Espírito, mas que não é o Santo, e cheio de santos que não têm o Espírito, e cheios de todas as mentiras bisuntadas de verdade, para fazer do engano algo mais palatável, tudo feito em nome de Jesus, mesmo que fossem obras diabólicas e satânicas. É isto e é este processo que vai causar a morte do amor. Essa iniquidade em nome de Deus que vai provocar outras muitas iniquidades em nome de Deus, que vai gerar muitas guerras, intolerâncias e ódios, de modo que em meu nome pessoas matarão, mas as outras odiarão, mas as outras abominarão, mas as outras, e perseguirão todo aquele que de maneira piedosa me encarnar. Será perseguido. De modo que não olhem em nenhum lugar, olhem para vocês. Porque vocês são o sinal precípuo e mais observável desse fim escatológico. E se alguém tem ouvidos para ouvir, entenda e pregue este evangelho do reino. Era Jesus mostrando a si mesmo. Preguem-me, não como doutrina de ninguém, nem da igreja, nem do cristianismo, nem da cristandade. Não. Preguem tudo que eu fiz, vivi e ensinei. E vivam conforme eu ensinei vocês a viverem, a amarem, a tolerarem, a andarem a segunda milha, a perdoarem, a reconciliarem, ao invés de dividirem. Então virá o fim. Enquanto em meu nome houver milhões crescendo e mentindo tanto contra a verdade que a verdade perderá o seu significado. Não é à toa que se declarou que a era pós-verdade aconteceu aqui, no meio do cristianismo. Cristianismo elegendo presidentes aqui, ali, acolá. Cristianismo com maior poder, como maior besta que emerge da terra, ungindo as cabeças das muitas bestas que emergem do mar, de acordo com Apocalipse 13. É aqui, desse meio. E é aqui, nesse meio também, em que se manifestam as maiores intolerâncias entre cristãos. Intolerâncias enormes, que estimulam outros intolerantes em outros lugares da terra, levantando outras bandeiras, mas em reação à negação que o cristianismo faz do Espírito de Cristo. No meio disso, os discípulos,
lutando para que o coração não fique frio, não fique enrigelado pela multiplicação da iniquidade, pelo cinismo generalizado. Enquanto isso, estão aqui os discípulos, insistindo em amar, quase sozinhos. E Jesus diz, e eu ainda tenho missão para vocês, no meio disso tudo, enquanto isto tudo estiver acontecendo, me sejam e me levem para todas as etnias do mundo e me vivam e me repitam. E quando indagados, me expliquem em todas as nações da terra. E então virá o fim. Senhor Jesus, permite que esse particular que nós estamos tendo aqui esteja trazendo luz, luz, luz libertadora, luz salvadora, verdadeira luz escatológica, iluminando os últimos dias, para que nós sejamos salvos do pior de tudo, que é esse engano que nos põe do lado errado do sentido do Evangelho no mundo. Por favor, nos salva disso, porque nós somos o principal sinal da tua volta. É a morte do amor entre nós. É a degradação total praticada em nome de Jesus. Essa é a escatologia mais grotesca. E a mais esperançosa é que, enquanto isto, haja pessoas te levando em vida encarnada para todas as nações da terra, para que se dê testemunho do verdadeiro espírito do Evangelho. E então virá o fim. Ajuda-nos a nos defendermos daquilo que pode nos matar. E coloca em nós o poder para não nos lamuriarmos e nos entregarmos à ação que de fato faz o teu reino se expandir na direção dos que precisam encontrá-lo. É o que eu te imploro, porque é só até aqui que eu posso ir. E eu te peço que tu faças assim. Em teu nome, Jesus. Amém.